Olá, queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo. Hoje eu quero trazer uma mensagem muito importante para vocês. Vocês sabem que já tem os sinais da volta de Cristo. E eu estou aqui para comentar sobre eles e a necessidade de vocês, crentes e não crentes, acordarem para a verdade. Por isso, eu trago aqui um momento em que Jesus começa a comentar sobre esses sinais, trazendo, assim, o passado para o futuro, provando mais uma vez que a Bíblia é um livro atemporal. Desse modo, vamos à leitura do nosso texto base, Mateus 24. Começando. E, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é preciso que tudo isso aconteça, mas não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Bom, irmãos, eu quero pegar essa parte sobre guerras, rumores de guerras, revoltas, pois atualmente nós vemos fortemente esses rumores de guerras, essas revoltas, reinos contra reinos, nações contra nações. Bom, para fundamentar isso, precisamos fazer uma alusão histórica. Voltando lá para a Primeira Guerra, Segunda Guerra, nós vemos que teve a Alemanha contra as outras nações. Só que aquela guerra não foi o fim do mundo. Depois, nós temos a Segunda Guerra. Novamente, não foi o fim. Nós todos estamos aqui ainda. Jesus não passou pelo céu, não estamos ainda vendo Jesus aqui chegar em carne e osso, ou ele pisar no Monte das Oliveiras. Ainda não. Mas estamos nos preparativos. Hoje, vemos que se movimenta algo diferente. Se voltarmos para Ezequiel 37, que eu quero que vocês abram agora a Bíblia de vocês e vão lá para Ezequiel 37, para que vocês possam acompanhar o meu raciocínio. Esse raciocínio que eu tenho, ele está sendo coberto, no caso ele está acontecendo, desde 1948. A gente vê que ele descreve que a carne e as moscas estão crescendo e que o Espírito depois voltará para Israel. Mas o Espírito ainda não está dentro de Israel. Quando nós vemos Ezequiel 37, temos a descrição do vale de ossos secos, onde o Espírito, no caso Jesus, para ser ainda mais exato, Deus, ele fala para Ezequiel: tá vendo esses ossos? Eu fiz uma pregação sobre isso. Se vocês olharem, vamos ter lá os ossos ao redor de Ezequiel, e Deus diz: prega para esses ossos. E ele deve pensar: prega para ossos? Eles não são nem organismos vivos?
Mas aí, quando ele começa a pregar, começa a falar para aqueles ossos, vai criando carne, vai criando músculos, nervos. E aí, quando eles já estão todos formados, músculos, pele, nervo, tudo isso, eles ainda não têm um espírito. Eles não têm alma. Eles são apenas um corpo. Mas o que adianta ter um corpo se não tem um espírito? Então, Deus baixa o espírito neles, fazendo assim com que eles sejam agora ativos, vivos de verdade, conscientes. Aquele mesmo espírito que a gente vê no Vale de Ossos não repousou ainda em Israel. Nós podemos constatar isso ao analisar a população de Israel. Quando vocês olham para Israel, atualmente, vocês vão ver que ele não é totalmente santo, ele não é totalmente puro. Hoje, ainda tem pessoas LGBTs lá dentro de Israel, ainda tem abortos, ainda tem separações de casais, pecados ocorrendo em Israel, significando assim que o Espírito não alcançou Israel ainda. Eu lembro que eu preguei para vocês uma vez sobre Deus estar no controle, e isso não deixa de ser uma mentira. Ainda hoje, Deus está no controle das coisas. Se nós olharmos o cenário atual, a gente vê que tem essas revoltas no mundo. E se nós observarmos Israel nesses conflitos dele contra a Palestina, Israel tem sido formidável. Ele conseguiu dominar o espaço aéreo todinho de Teherã, a capital do Irã, em apenas 62 horas. Ele não precisou de uma semana. Normalmente, guerras, você demora muito para você avançar de fato. E se ter controle de todo um espaço aéreo é muito complicado. Mas Israel conseguiu em apenas 62 horas. Isso é menos de uma semana. Isso prova que Deus ainda está do lado de Israel. Se ele não tivesse feito isso, Israel já teria sido destruído há tempos. Todas as guerras que Israel já passou, ele tem vencido até agora. Pelo menos no cenário vigente. E isso se dá pelo controle de Deus. Mas lembrem-se, aqui, quando eu falei em Mateus 24, ele diz: haverão nação contra nação, reino contra reino, porém não vos assusteis, não tenham medo. Por quê? Por que não tem medo? Se tem mísseis de um lado para o outro, se tem armas, tiros, guerras, você quer que eu fique calmo? Irmãos, vocês ainda esquecem que Deus está no controle de todas as coisas. Ou seja, Ele tem um plano para com isto. Seguindo assim, nós vemos todas essas guerras. Rússia, Ucrânia. Nós temos Israel contra a Palestina. As revoltas dentro do próprio Estados Unidos. Também as tensões globais. Sem mencionar também das tensões econômicas entre China e Estados Unidos. Porém, eu quero destacar a confiança em Jesus, em Cristo. Porque ainda nós não tivemos o grande ápice. Vocês viram que Israel, ao atacar o Irã, a Rússia não ficou feliz com isso.
E eu estava revendo todo o relato, toda a ideia, a teoria que Menno Kalischer traz sobre Gog e Magog. Isto é um marco importante e que precisa ser discutido. Quando eu menciono sobre essa guerra de Gog e Magog, nós teremos a Rússia, Turquia e Irã. Porém, o Irã atualmente está sendo dominado por Israel. E toda essa questão de Gog e Magog, ela entra mais ou menos pelo meio da tribulação. E ainda hoje, nós precisamos ter o início dessa guerra propriamente dita. Porque a Rússia ainda não chegou para entrar de fato nessa guerra. A Turquia não entrou direto para essa guerra. O Irã, sim, está na guerra. Mas Turquia e Rússia não estão brigando ainda. Então essa guerra não verdadeiramente aconteceu. Mas ela está vagarosamente tendo seus preparativos. A Rússia falando sobre as ações de Israel. O Irã tendo impactos com isso. E a Turquia, com certeza, irá ficar do lado do Irã. Analogamente, eu queria dizer que a Rússia e a Turquia, elas estão fracas, entre aspas. Nós sabemos que a Rússia não é fraca. Ela, literalmente, bate com o poderio militar dos Estados Unidos. Mas para essa grande guerra de Gog e Magog, que terá o seu fecho com terremotos e tempestades, eu não creio que a Rússia esteja preparada para isso ainda. Sem mencionar que ela ainda tem seus conflitos com a Ucrânia. O Irã está fragilizado. E a Turquia, ela é forte. Mas, para todos eles irem agora de frente contra Israel, eu acho improvável. É impossível? Eu não acho que seja. Mas eu acho pouco provável. Pouca possibilidade de acontecer. E nós vemos que Israel, ele mesmo tem procurado atacar as instalações nucleares do Irã. Então, mais uma parte do Irã perde o poderio de bombas, que é uma coisa essencial. Bombas, você destrói grandes proporções de uma cidade. Com ogivas nucleares, você faz muito mais do que isso. Então, o que eu creio que está acontecendo agora são esses preparativos para essas guerras, grandes guerras, que marcarão o início da tribulação para acontecer. Assim, eu já creio que vocês devem acordar. Os sinais já estão claros. E muitos de vocês ainda dormem. E eu estou falando isso para crentes, vocês, crentes, e também os não crentes. Aqueles que não creem em Deus. Minha mensagem não é só para os cristãos, mas também para aqueles que não creem, para que eles possam ter suas mentes abertas, seus olhos abertos. E aqui ainda, em Mateus 24, vimos sobre ele falar no Monte das Oliveiras. E isso é um fato. Jesus mesmo, ele vai pôr os pés no Monte das Oliveiras. Isso é um fato. E isso marca o grande início da grande tribulação. Pois esses detalhes estão todos no livro de Apocalipse. E eles devem se cumprir no momento que as pessoas verem ele. E a razão para isso é que nós não podemos dormir. Nós crentes não podemos dormir. Lembrem-se daquelas virgens. As que estavam com óleo reserva, as que não estavam com óleo reserva. As que foram sensatas e não sensatas.
As que ficaram para trás são as não sensatas, as que não trouxeram óleo reserva. Mas as virgens que foram sensatas e compensaram com um óleo a mais, elas sim foram com o noivo, que neste caso seria Jesus. É importante termos este conhecimento. E eu queria voltar lá pelo verso 42 para dar um contexto a mais, para ter uma profundidade a mais. Vamos à leitura. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de ver o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai-vos preparados também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos, para lhe dar o sustento do seu tempo? Em resumo, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Jesus, ele não vai dizer a hora que ele vem. Vocês não sabem, não tem como adivinhar. Mas vocês têm uma coisa que vocês devem saber: os sinais que indicam quão próximo Jesus está de vir. Por conta disso, levem em consideração a história, a parábola das virgens e o que está descrito aqui em Mateus verso 42. E isso indica que o arrebatamento acontecerá. A grande tribulação vem com a chegada de Jesus. Este é o conceito do arrebatamento. E assim, vocês que não acordaram vão ser deixados. E aqueles que estão de fato preparados, Jesus irá levar. Portanto, acordem! É a hora de vocês se prepararem. Se vocês não estão preparados, vocês ficarão. Na tribulação haverá dor e sofrimento. Eu creio que nenhum de vocês quer ficar numa terra desolada, cheia de conflitos que vocês terão que enfrentar. Então, irmãos, acordem enquanto ainda há tempo. Porque quando Jesus chegar, que você não sabe a hora nem o momento, você pode deixar, eu posso fazer isso depois. Depois pode ser muito tarde. Então é bom você começar a se preparar agora, para, quem sabe, na volta, para o arrebatamento, você ser levado. Caso contrário, você será igual aquelas virgens. E eu tenho certeza que haverá um arrependimento grande com vocês. De olharem e pensarem, agora eu terei que sofrer. Por não crer no que eu vi. Não crer no que eu escutei. E o que está na Bíblia. Você não precisa de mim tendo que te explicar isso. Você precisa apenas da Bíblia. Uma leitura da Bíblia, da palavra de Deus, você consegue compreender isso. E mesmo assim, eu estou aqui para tentar te alertar. Então, irmãos, façam o meu favor. Procurem acordar enquanto há tempo. Porque uma hora será tarde demais. Verso 36. Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Verso 40. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Irmãos e irmãs, nós estamos em família. Meu filho, ele pregou. Minha esposa, ela lê as palavras de Mateus 24, de verso
41, e eu gostaria para explicar estes versos de 40 e 41. Jesus, ele começou a Mateus para avisar, para observar os sinais. E até verso 30, ele está falando de grande tribulação. Tudo o que vai acontecer precisa ser cumprido primeiro. E depois desse verso, ele vai falar sobre a igreja. Nenhuma pessoa sabe o dia de abatimento quando vai acontecer esse verso 40 e 41. Mas os sinais hoje, com todas estas guerras, todos os rumores, estas revoltas, é claro que este verso 40 e 41 vai acontecer logo. Assim, dá atenção. 2 homens serão no campo, será levado, uma deles deixado. 2 mulheres estão trabalhando num molinho, uma será levado e a outra deixada. Metade da igreja de Jesus fica atrás, é deixado, vai passar pela grande tribulação. Gente, abre seus olhos, por favor, não dorme com todos esses sinais. Acorda! É metade que fica deixada. Também está repetido com meu filho esteve pregando de virgens. É metade. Metade são insensatas. Ele fica na porta fechada. Metade. Qual parte está você? Você está com esta metade que seja levado? Ou você tem vida cristã, você vive dentro do mundo, não lê a Bíblia, não orar pelo Israel, você não lê a Bíblia, você não dá esses sinais, esta guerra. Sente, aqui está escrito os sinais claramente. Nós não podemos nós temos estes sinais. Esta guerra entre Israel e Irã é a preparação, é o iniciar o caminho para a grande tribulação. Será o falso paz que vai acontecer depois do abatimento
de igreja. Você é parte desta metade da igreja que seja salvada. Se você ficar deixado, é tarde demais. Você tem uma segunda oportunidade para escolher para Jesus como Rei. Mas o caminho para o céu é fechada. A porta de boda é fechada. Mas você pode escolher com grande dificuldade, na grande tribulação, para a vida eterna na nova terra. Você pode ser matado, assinado pelo anticristo. Hoje é para acordar, para escolher por Jesus Cristo, para escolher para ser um cristão vivo. O que é sua escolha? Você acordar com todos esses sinais, como logo eu nem tenho nenhuma ideia, mas por favor acordar e seja um cristão vivo. Em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo. Ah, Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial. Senhor, que você possa trazer este entendimento para a cabeça dos nossos irmãos, para os nossos internautas. Que eles possam prestar atenção nisso e ver que uma hora o tempo acaba, e o tempo é curto. Eles podem ficar para trás, mas se forem sensatos, mudarem, eles podem ter a chance de ir para o céu. Então, Senhor, abre a mente deles, que eles possam pensar sobre isso e melhorar a cada vez mais para chegarem próximos a Ti, Senhor. Assim, Senhor, eu apenas peço que seja feita a Tua vontade, Senhor, em Teu santo nome. Amém.